Esse policial foi preso por quebrar a lei, porém a cidade está completamente tomada por roubos, e esse cara é o único capaz de dar pros criminosos o que eles merecem. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumido Filmes iremos acompanhar Detetive Night, Redenção, um filme de ação e thriller lançado em 2022, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos em Nova York numa noite de Natal, onde vemos um grupo de criminosos embalando várias bombas como presentes, e depois eles vão para as ruas vestidos de Papai Noel, para colocá-los em alguns pontos estratégicos antes de se encontrarem com o seu líder. Então, o homem divide uma garrafa de álcool entre eles só para no fim usá-la como coquetel molotov e incendiar uma árvore de Natal, enquanto ele e seus capangas criavam um coro, onde riam bizarramente igual o bom velhinho. Em seguida, o grupo vai até um banco, e logo de início finalizam um segurança, deixando todos assustados. E durante o assalto, o líder tenta justificar as suas ações, dizendo que o banco só se importava com a grana deles, sendo que mesmo com esse moralismo barato, ele toma a grana de todo mundo, ao invés de distribuir. Nisso os capangas levam os reféns para uma sala, e o líder fica interessado em uma das mulheres que parecia sua mãe, mas ainda assim ele a prende junto aos outros numa sala, deixando um dos presentes para trás. E sem saber do perigo que estava guardado ali dentro, uma das vítimas acaba abrindo o pacote. Fora dali, os Noéis avançam para uma praça pública, onde trocam tiros com a polícia, só que os policiais não acertam nenhum tiro, mesmo com os homens em pé e se mostrando para todos, o que dá tempo dos bandidos lançarem uma bomba, que explode dando cabo dos caras. Desse jeito, o grupo de lunáticos passou a fazer vários ataques em bancos com explosivos, só que em um deles, um dos caras foi atingido por um guarda, que também não levou a melhor. E enquanto os capangas levam os reféns pro cofre, o líder retira sua máscara, revelando ser Colin, um psicopata que mesmo vendo seu lacaio ferido, consegue convencê-lo a dar sua vida pela missão. E assim o cara vai para dentro do cofre com aquelas vítimas, e 2 granadas que explodem lá dentro. Após esse desastre de Natal, nos reencontramos com Shia, a chefe do departamento de polícia de Nova York. E a mulher fica desolada em ver seus homens feridos, enquanto o psicopata atacava bancos e finalizava pessoas. Mas isso apenas dá a ela a raiva que precisava para convencer os oficiais a colocarem aquela cidade nos eixos. Paralelo a isso, vemos o agente Fitz tentando se recuperar do problema causado por Casey um tempo atrás. Mas durante a fisioterapia, ele não tem muito avanço, visto que ele cai toda hora e o pamonha do instrutor ainda deixa, o que vai fazendo o oficial ficar cada vez mais irritado, por só piorar o seu estado. Com o fim da sessão, Fitz retorna para o hospital e fica surpreso ao receber uma ligação da Shia, achando que era alguma notícia sobre a libertação do seu parceiro na cadeia. Só que a mulher ainda achava o detetive pouco confiável por não seguir o protocolo da polícia. Ainda assim, ela mostra sinais de que daria o braço a torcer, apenas para que ele a ajudasse a prender a gangue de Noéis. Longe dali, vemos o detetive Knight chegando na penitenciária onde iria aguardar seu julgamento. E além de citar o passado do ex-agente, o diretor do lugar ainda indica que ele falasse com um tal padre sobre seus pecados. Fora isso, o criminoso Casey Rhodes também estava lá após a sua missão na noite de Halloween. E aí o cara recebe um correio da promotoria, pegando seu habeas corpus, o que deixa ele bastante transtornado, já que agora nunca mais veria sua família novamente. Bom galera, o Knight parece estar levando sua prisão bem de boa se comparado ao Casey, até porque um policial não conseguir dormir tranquilo após finalizar vários bandidos é raro de se ver. E como trabalharam juntos antes, é possível que ao menos eles se ajudem nesse tempo aprisionados. E falando um pouco sobre o Conlan, esse cara sabe usar as palavras certas para convencer alguém a fazer o que ele quer, principalmente se essa pessoa já é predisposta a fazer cagadas, como os vários bandidos ali, o que é um problema se ele promete recompensas por sua servidão e os acolhe com a sua pinta de bom moço, porque provavelmente ele não vai entregar nada pros caras. Mas voltando ao filme, Casey chega no refeitório, vendo que o tal padre era Colin, que parabenizava a conversão de Jaden, um dos seus capangas que não foi finalizado na sua ação kamikaze. É aí que um dos guardas acaba esbarrando nele de propósito, fazendo com que o homem partisse para cima do oficial, mas ele é logo neutralizado sem ter chance de revidar. Após isso, Casey usa um pouco do tempo que tinha para tentar falar com a Lily e Clara, contando uma piada tosca quando a mulher atende. Mas depois de tudo que ele fez, mesmo com a sua esposa avisando do perigo, ela desliga na cara dele. Frustrado, Casey resolve jogar cartas para aliviar a cabeça, tendo o detetive Knight e o antipático Mercer como oponentes. Só que no meio da jogatina, o padre dá um susto no criminoso, pedindo para se juntar a eles, o que o Mercer recusa, sendo ignorado pelo padre, que se intromete mesmo assim. É aí que o cara começa a mandar um papo de libertação dos pecados, como se tentasse convertê-los. E mesmo sem levar a sério, o cara não desiste de ir atrás do criminoso em sua cela, tentando desafiá-lo a usar o seu ódio por ter se afastado da sua família para vencer o seu vício em remédios. Mais tarde, Colin é encontrado pelo diretor, que estranha o cara estar ali no meio da noite. Mas o padre diz que teve um sonho estranho com uma visão sobre os prisioneiros, e que precisava se comunicar com eles de algum jeito. Mesmo receoso de como iriam interpretar aquilo, Colin tenta convencer o oficial a deixá-lo usar o microfone na sala de segurança para fazer isso. Porém, o diretor recusa, já que sabia que podia acabar com problemas, o que ele logo repensa, decidindo ajudar o padre, visto que era noite de Natal. Sendo assim, os dois vão até a sala onde o agente questiona qual era a visão do padre, mas aquilo era apenas uma armadilha para o guarda dali finalizado pelas costas, mostrando que Colin havia convencido até mesmo alguns policiais a ficarem do seu lado, e ele usa essa vantagem com maestria, libertando todos os detentos como um presente do bom velhinho. Isso deixa todos
todos eles confusos, mas também animados para finalmente saírem daquele inferno, incluindo Casey, que passa pelos corredores e percebe que o detetive Knight estava se escondendo numa sala, preferindo ficar preso e cumprir com a lei dessa vez, ao invés de seguir a manada rumo à liberdade. Então, Casey continua procurando a saída, dando de cara com um guarda que estava espancando o Mercer, e aí o criminoso avança contra o oficial ajudando seu amigo, fazendo com que os dois se unam para derrotar os outros guardas que apareciam. Com isso, todos os criminosos chegam na saída, sendo impedidos por agentes táticos que bloqueavam o caminho. Então Colan manda suas ovelhas para cima dos caras, que nem tem chances de reagir com aquela multidão à sua frente. Depois do motim, Shia descobre que Knight foi o único dos 43 detentos que escolheu não fugir, mas ele se recusa a revelar o motivo, deixando a policial bastante irritada, sendo que o cara apenas escolheu fazer a coisa certa, assim como foi ao finalizar Winnie e seus capangas. Só que Shia vê o cara como um criminoso igual ao Colan, usando suas próprias mãos para fazer justiça, e condenando à morte os que achava serem merecedores disso. E ainda assim, a mulher pede ajuda do detetive para prender o padre, frisando que ele não poderia finalizar o psicopata por ser perigoso, mas Knight achava que o maluco só queria fazer show para chamar a atenção dos outros. Além disso, a policial também conta que a única pista que eles tinham de algum suspeito vinha do prefeito Vasseri, já que no dia do ataque ao banco, o cara tinha uma reunião com seu gerente e não compareceu por alguma razão. Enquanto isso, vemos Casey no quartel-general do Colan junto ao Mercer, que não confiava nada no cara. É aí que o padre começa um discurso, e seu capanga Dijan dá um esporro nos dois por atrapalharem. Assim, Colan tenta convencer todos os fugitivos que estavam ali de se juntarem à sua casa, usando a morte do seu filho, a desigualdade e o consumismo como munição para suas ideias, como se quisesse sensibilizá-los com o seu passado e a situação do mundo em que vivem. Porém, a maioria dos caras nem se importa com aquilo e recusa fazer parte da gangue. Então Colan manda o seu braço direito levá-los até a saída de forma hospitaleira, enquanto os dois amigos continuavam ali sem saber o que fazer. Até que o padre percebe que Casey não confiava muito em suas palavras e diz para ele não esconder nada nem ninguém dele. Chocado, Casey pede para ligar para sua família usando as pílulas que o padre deixou como troca, o que deixa Colan feliz por acreditar que o cara havia ouvido suas preces. E então o homem recebe um celular que usa para ligar para Lily. Falando nela, a mulher ia com Clara até um parquinho, sendo seguida por dois policiais que ela manda ir empastar. O bom é que isso não preocupa tanto a menina, que apenas falava de Casey, pedindo para ligar para ele, mas a moça nega, tentando manter a filha longe do Casey, até que o próprio liga nessa hora. O problema é que ele revela que estava com Colan, deixando Lily enraivecida pelo marido sempre se meter em confusão. Só que dessa vez, ele planejava consertar tudo, entregando o padre para a polícia. Então ele manda o endereço do QG e pede para ela negociar a informação com a polícia. No fim da conversa, Casey ainda anda pela garagem, flagrando Dijan com um martelo e vários corpos ensacados. E aí ele leva um susto com o Colan que vigiava cada um dos seus passos, distraindo o cara para que o capanga o acertasse por trás. Então galera, vendo a forma como o Colan consegue entrar na cabeça dos criminosos e ainda fazer eles seguirem suas ordens, esse cara poderia muito bem ser comparado ao Charles Manson e o seu grupo de lunáticos desalmados, visto que essa seita era composta por pessoas que achavam que não tinham lugar em um mundo hostil, pois pessoas em estado de solidão e abandono podem acabar se apegando por qualquer figura que lhes traga conforto, proteção e acolhimento, se tornando bastante suscetíveis a aceitar pedidos de quem os cuida, mesmo que sejam os mais perversos desejos que um humano poderia expressar. Na delegacia, Shia recebe uma ligação de Lily querendo negociar a localização de Colan em troca da libertação de Casey, e ao conseguir o que queria, a delegada manda um grupo altamente armado até o quartel-general, rendendo vários noéis que até tentam escapar, mas são subjugados e presos. Só que Knight também estava lá, e percebe que aquele não era o grupo principal de Colan, mas sim uma isca. Passando isso para a Shia, que se vê de mãos atadas sem nenhuma pista sobre o criminoso. Mas é aí que o detetive a lembra de que o prefeito ainda era suspeito, e consegue permissão para ir até ele. Mas isso nem seria necessário, já que Fitz se adianta e vai até o prédio onde o político trabalhava, visto que ele tinha marcado uma reunião com a desculpa de que queria doar uma grana para a cidade. E lá ele tem a chance de conhecer Arthur, o filho de Vasseri, que era um exímio tocador de violoncelo. Porém, o rapaz era escravizado pelo próprio pai a ficar tocando durante horas sem parar. E quando ele percebe que o detetive era da polícia, o garoto manda ele se ferrar. Depois dessa calorosa recepção, Fitz vai para a sala do prefeito Vasseri, que não estava dando a chance do cara bisbilhotar suas coisas. Mas mesmo assim, ele encontra um itinerário com as suas programações semanais e esconde aquilo, quase sendo pego pelo cara, que chega todo feliz, achando que ia arrancar a grana de mais um mané. O que não ia acontecer, já que o Fitz nem se alonga e joga na lata que não confiava em Vasseri, e que sabia que ele não era uma boa pessoa. E então o oficial questiona onde o prefeito estava na noite em que Colan atacou o banco, no que o cara responde que ficou preso no trânsito, enquanto tentava achar o itinerário. Mesmo assim, Fitz não larga o osso, querendo saber onde o homem levou toda a grana que tinha no seu cofre. E aí Vasseri é evasivo, contando que estava num lugar secreto e impenetrável. E finalmente, quando ele se livra do detetive, o cara ainda diz que Fitz podia ficar com o itinerário que roubou. Saindo de lá, Fitz banca o engraçadinho esperando Shia em seu escritório, ficando bem à vontade. Até que ela vê que ele estava na cadeira de rodas, achando ridículo ele ter posto as duas pernas na mesa dela para fazer esse show. Mas eles cortam a brincadeira, e logo começam a falar de Vasseri, já que a delegada tinha quase certeza que ele estava nas mãos de Colan por algum motivo.
motivo. Nisso, vemos o prefeito alertando a todos sobre o status de Colin e dizendo que ele apenas manipulava presidiários a cometerem barbaridades em prol das suas ideias, além de dar um ultimato em Shia, ameaçando prendê-la caso não cumprisse com seu dever. E vendo esse noticiário, Shia vai até Fitz meio sem jeito, ao contar que a promotoria fez um acordo para liberar Case das acusações quando ele entregou o endereço do Colin, o que deixa o detetive furioso por ter sido o criminoso quem o pôs numa cadeira de rodas. Mas a mulher não tinha escolha, essa é a única maneira de chegar o mais perto possível do padre. Nessa hora, a dupla é visitada por Knight, que leva seu amigo para trocar um papo após tanto tempo separados. E aí Fitz conta sobre o itinerário do Vazeri e uma reunião que ia rolar numa loja de antiguidades, mas o ex-detento apenas pensava em Casey e a sua situação ao lado do Colin. Isso faz Fitz tentar convencer um amigo a desistir daquele plano e largar os criminosos para trás, o que o Knight recusa, já que ele não iria voltar para Los Angeles até que o Papai Noel maldito estivesse atrás das grades, mesmo que isso significasse ignorar a sua própria filha e o seu melhor amigo. De volta a Casey, o cara era espancado por Dijan, que tentava arrancar uma confissão na marra, mas o cara resiste em admitir, achando que contando ou não, ele seria finalizado de qualquer forma. O que ele não esperava era que Colin iria usar a família dele como chantagem, fazendo o homem assumir que ia entregá-lo para a polícia. E agora com essa confissão, o padre solta o criminoso, e ainda bota uma arma na mão dele só para quase ser finalizado. Só que Colin ameaça eliminar Clara e Lily se ele não fizesse isso, ou tentasse tirar a própria vida, tendo o cara na palma da sua mão, dizendo que ele teria que fazer uma escolha. Tanto é que ele usa Mercer para brincar com a mente do Casey nesse joguinho doentio, já sabendo que o cara faria qualquer coisa por sua família, inclusive finalizar o seu melhor amigo. E vendo que até o seu parceiro havia aceitado a morte, o criminoso puxa o gatilho sem nenhuma bala ser disparada. É aí que o psicopata ri da situação, satisfeito em saber que Casey era frio o bastante para tirar uma vida. Isso ao mesmo tempo em que Mercer brigava com um amigo, indignado por ver que ele realmente pretendia eliminá-lo. Mas Dijan mete uma bala na testa dele na frente do amigo, que nem tem como impedir. Longe dali, vemos Vazeri indo pro carro como se fosse mais uma noite comum, até que ele é rendido pelos capangas de Colin. E o cara achava que entregar todos os bancos da cidade e os seus valores iria safá-lo de levar um apavoro, o que logo vamos ver que não vai rolar tão fácil. No QG da gangue, o jovem Arthur Vazeri chega para se reunir com seus novos colegas, sem nem perceber o perigo que estava se metendo por conta do ódio que sentia do seu pai. É aí que Colin aparece anunciando o início do seu movimento para acabar com os ricos, encorajando o rapaz a usar a sua fúria contra todos e o convencendo de que aquele era o melhor caminho. E ele não estaria nessa sozinho, já que Casey também é ludibriado a participar do que iria acontecer naquela noite. E enquanto todos se preparavam para a verdadeira festa de Natal do Papai Noel, Colin liga para Knight sabendo que o cara estava atrás dele, e ainda zoa o velho por não ter a energia de antes para isso. Então o vilão sugere que o cara se unisse à sua causa e lutasse ao seu lado, mas o detetive não cai nessa e o enfrenta, dizendo que apenas um deles iria sobreviver àquela noite. É aí que ele lembra da conversa que teve com Fitz e liga pro amigo dizendo que o padre estaria na loja de antiguidades, visto que ela servia de fachada para vários ricos se encontrarem. Além disso, Knight também percebe que todas aquelas explosões a bancos eram apenas para gerar medo, fazendo com que toda a população de Nova York mandasse seu dinheiro para um banco apenas, assim como o próprio Vazeri fez para não perder toda a sua grana na destruição. É aí que Knight afirma que iria atrás do vilão antes da polícia para dar um fim nisso. No dia do ataque, Vazeri ainda tenta convencer Colin a libertá-lo e que poderia dar o que ele quisesse para sair dali, mas o padre afirma que tendo o prefeito em suas mãos, ele já tinha passagem para entrar em qualquer lugar, o que inclui o cofre escondido na loja de antiguidades. Sendo assim, o grupo chega no lugar e Vazeri consegue acessar uma parte escondida da loja, abrindo caminho para os atiradores entrarem e darem cabo de todos na sua frente. E aí eles avançam pelos corredores, finalizando vários seguranças que aparecem e nem tem chance contra os criminosos. Seguindo em frente, eles pegam um segurança para usá-lo como chave pelo complexo, se livrando dele quando finalmente chegam onde a grana era guardada, o que faz o Casey se indignar por todo aquele caos ser apenas para roubar dinheiro de gente rica. Só que é claro que Colin não via aquilo como roubo, mas sim como uma reprogramação do sistema e da sociedade que os oprimiram. E mesmo desejando largar aquele mentiroso de lado, o cara é obrigado a ajudar na operação, para livrar a sua família da morte. Quando eles terminam, Casey acreditava que seu trabalho ali havia terminado e exige sair do grupo, mas isso enfurece o padre, que não permite, afirmando que agora ele era um deles, e caso o homem se recusasse, sua mulher e filha sofreriam as consequências. Ok galera, ter a vida da sua família nas mãos de um psicopata não é uma coisa fácil de lidar, ainda mais alguém como o Colin, que usa seu discurso a la Thanos para validar seus delírios. Esse tipo de gente poderia usar a própria família e amigos para conseguir o que quer. E o pior é que pelo jeito como a polícia de Nova York trabalha, não vai ser nada fácil impedi-los, visto que mesmo tendo um cofre secreto, eles nem pensaram em lotar o lugar de guardas, deixando apenas um cara para cuidar do acesso de uma instalação que guarda altos valores em dinheiro, peças de artes e barras de ouro. Nesse momento, Knight marca sua presença na área e já rende o Arthur, que estava de vigia. E então o rapaz se arrepende pelo que fez, dizendo que apenas queria ser durão, e o detetive recompensa essa estupidez deixando ele sair vivo. Enquanto os bandidos se distraíam, Knight pega uma das granadas dos caras e joga encurralando eles, conseguindo vantagem com a falta de luz, e usa as sombras para finalizar os noéis que apareciam. E aí o detetive pega um deles de surpresa, o usando como escudo humano para se defender dos outros.
outros, que são neutralizados sem dificuldade. Parecendo um exército de 100 homens, Knight surpreende 3 criminosos, os finalizando no elevador, e assim ele consegue chegar até o vilão que o esperava fazia um bom tempo. E então Di-Jean rende Casey para usá-lo como refém contra o detetive, só que o homem nem se importava, visto que o criminoso foi quem pôs o seu amigo numa cadeira de rodas. Com isso, Di-Jean tenta atirar em Knight, mas Casey o impede lutando pela posse da arma, finalizando o motorista da van nesse processo, enquanto o detetive finaliza um Noel a mais para a contagem não paralisar. E nessa disputa, Di-Jean quase leva a pior, mas consegue resistir e lutar como um monstro insaciável. É aí que mais 2 Noéis aparecem para entrar no placar de Knight, até que o oficial finalmente se vê sem munição. E agora, cara a cara com seu rival Colin, ele se prepara para dar um fim à sua revolução, quando um tiro atravessa suas bochechas vindo da pistola de Fitz, que finaliza o vilão de uma vez por todas. Assim como Casey também nocauteia o Di-Jean, batendo com a sua cara numa quina. E aí Casey vai até o cara que ele condenou a uma vida na cadeira de rodas, tentando se reconciliar. No que ele responde, dando 4 segundos pro agora ex-criminoso dar um fora dali, terminando o reinado de terror do Papai Noel sanguinário. Desse jeito, a polícia chega até onde Clara e Lily estavam sendo mantidas reféns, e rendem os criminosos, libertando as duas. E é nesse momento que Casey aparece para o alívio da sua pequena filha, que corre pros seus braços com a sua mãe ao lado. Depois de tudo, vemos Fitz saindo da cadeira de rodas e participando de um julgamento pela inocência de Knight. E aí o cara esculacha seu parceiro sem dó, contando todas as suas falhas mais absurdas. Tudo para no final afirmar que aquele homem era o único capaz de proteger a cidade, principalmente após eliminar alguns dos mais perigosos vilões da área. E no fim, o detetive James Knight recebe o resultado da promotoria, que o reintegra na polícia, se aliviando por não precisar deixar tudo para trás, ainda mais depois de conseguir enfim a sua redenção. Fala galera, vocês trabalhariam ao lado da polícia se tivessem uma chance? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.